Fala, torcedor do Verdão. Palmeiras que vem do empate fora de casa contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Gol do Palmeiras marcado pelo John Arias numa belíssima jogada do Alan. O Alan que perdeu um gol incrível embaixo ali da trave, mas é isso aí, torcedor. Palmeiras agora tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Com esse empate, o Verdão está na segunda colocação do grupo, agora com 5 pontos. O Sport Cristal é líder com 6 pontos. Palmeiras agora, torcedor, vai fazer seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Já vai ser no sábado, um clássico contra o Santos. Eu separei aqui um corte da programação. Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos para o programa. Muito bem, a gente já está vendo imagens do jogo. Antes de mais nada, informação. O regulamento da Conmebol diz que os campos podem medir entre 105 por 68 e 100 por 64. A medida do campo ontem estava de largura 64,02, ou seja, dentro das regras. E ele mesmo ali, Massa, na resposta, falou: nós criamos as jogadas e não fizemos o gol. Então, isso aí, falar que o campo... cada time luta com as armas que tem, cara. Entendeu? Se tiver dentro da regra, é óbvio. Então, o gramado sintético é autorizado pela FIFA. Tem sintético. Ponto final. Sente e chora. Se o gramado, os caras diminuem o gramado para atender a característica tática da equipe do Cerro, o problema não é do Palmeiras. Isso aí não é uma questão que o Palmeiras tem que se envolver. É que ficou nítido, né? Pela imagem, os caras lá, o Palmeiras mediu o campo, beleza. Mas o Cerro, qual era a perspectiva do Cerro? Marcar individual mesmo, o Abel tem razão, e tentar uma bola aérea. E o Palmeiras, no primeiro tempo, teve o jogo nos pés. O Palmeiras teve domínio do jogo, controlou o jogo, mas é um time que espera acontecer alguma coisa. É um time que espera acontecer. Não conseguiu no primeiro tempo fazer o segundo gol. Se faz o segundo gol, o Palmeiras não perderia o jogo, nem empataria, nem coisa nenhuma. Só que aí o que acontece? Preocupa a fala do Abel por algumas questões. Ano passado o Palmeiras definhou no final ali. Foram 12 jogos, né, que o time definhou. Nós estamos em maio e não vai ter refresco. Muita gente está falando assim: mas agora vai parar a Copa do Mundo, os caras vão descansar. Uma ova. O Arias vai jogar com 40 graus na cabeça pela Colômbia. A Colômbia é uma boa seleção, capaz de avançar para as oitavas. Lá no Canadá, nos Estados Unidos, no México, agora, em junho e julho, que é um calor incrível. Os uruguaios, a mesma coisa. Os paraguaios, agora tem mais um, que é o Maurício, também vão fritar lá. Os jogadores principais não vão ter descanso. O Maurício ainda não foi convocado, né? Mas vai. Imagina, o Paraguai vai levar o Maurício. Tem algum melhor que ele? Veja o time do Cerro, que é um dos principais. Na última data foi. Na última data foi? Então Ele não está garantido na Copa, mas ele não, foi. Mas, entendeu? Incluído. Tomara que não vá do ponto de vista do Palmeiras, né? Mas ele vai. Tenho quase certeza que ele vai. Então, assim, e quando voltar da Copa, os caras estão achando... Vocês estão achando o quê? Que ele vai acabar a Copa e vai ter 15 dias? Não vai, na semana que vem tem jogo do Campeonato Brasileiro. São 2 dias depois, né? 2? Eu achei que eram 5. Vou confirmar essa informação aqui, vamos. Mas, e se voltando, vai ter que dar um pouco de férias pros caras também, eles vão sair um pouquinho, não vai nem treinar, não. Entendeu? Então, assim, é isso que preocupa bastante a mim e ao torcedor do Palmeiras. Porque não se larga jogo de Libertadores, não se entra blasé, não se menospreza adversário, certo? Você não fica cozinhando um jogo que está 1-0, porque você fica à mercê de uma bola como essa, entendeu? Que bate na trave e entra, ou fica à mercê como aconteceu contra o Sport Cristal. Isso vem acontecendo, isso agora precisa ser corrigido, né? Então, a gente fala do elenco do Palmeiras, milionário, tem gente que compara com o do Flamengo, não tem a menor comparação. Veja o banco, né? Veja o banco. Você usa o Sousa, não tem outro para pôr do lado. O Felipe Anderson entra e o time piora. Gente, não dá. O Abel Ferreira é o responsável pelo desempenho do Palmeiras agora. Não dá para ficar falando do descanso que não tem descanso, porque não vai ter descanso até dezembro. 3 dias. Então, depois da Copa. 22 de julho, a final da Copa é 19 de julho. Ok. 22, a primeira rodada. O Palmeirense está de joelhos rezando é pro Uruguai, Colômbia e Paraguai caírem fora antes das oitavas. Que aí você tem 15 dias de descanso, se reapresenta para poder jogar o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, se não vai ter descanso, se o elenco é curto porque ele quer,
ele pede que seja curto, o que a gente faz? Qual é o veneno, araquiri, corta-pulso? Porque não vai ter. O desempenho tem sido muito ruim. E não tenho nenhuma dificuldade em dizer 1-0, 2-1, essas bobagens que a quinta série do futebol coloca. Ganhou só de 1-0. O Palmeiras é o último em chances de gol. Isso é meio óbvio. Se você cria pouca chance e não faz na hora H, e o cara chuta, bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra. Então, cara, é preocupante sim o momento do Palmeiras. O Palmeiras precisa jogar melhor, precisa estar mais ativo dentro de campo, não pode menosprezar o adversário, não pode largar o jogo. Se vocês repararem, o gol do Cerro saiu aos 27, pega dos 30 aos 50, foram 20 minutos que o Palmeiras jogou, martelou, foi pra cima e não fez o gol da vitória por pouco. Mas por que não fez isso no início do segundo tempo, essa é a principal pergunta para o Abel. Não é possível. Porque o time dele... Ele nunca fala sobre isso, ele nunca fala, ele só fica mudando os assuntos. Porque toda vez que o time está em vantagem e vai para o intervalo em vantagem, volta com outra postura tática e volta pior. No segundo tempo. Exato. O time cai no segundo tempo. Se for questão física, é desesperador. Não me parece. Me parece uma Se é um tática, clube desorganizado, a gente achar que a parte física era ruim, mas a gente sabe que tem bons profissionais e que não é isso. Os atletas quase todos são jovens, então, saudáveis. Isso. É a segunda menor média de idade, 26 anos. Exato. Não tem porquê, Napoleão. Mas esse gol perdido não é falta de aplicação. Não, mas a gente tá falando do primeiro tempo aí. Sim, onde jogou, controlou o jogo. Mas depois de ver os jogos do Palmeiras, não o jogo, se sai o gol do Alan no 1 minuto, sei lá o quê, e vira 1-0 o gol do Alan, talvez a postura fosse idêntica. E um dia a bola bate nas costas e entra. Ainda bem que foi agora. Porque o futebol, como ele mesmo falou, é assim. Poderia ser no mata-mata, né? E aí você tá fora da competição. Exato. Né? Então assim, eu ontem, a gente que tá fora, não tá no campo, né? Mas eu tenho amigos que foram ao jogo. Eu tenho um amigo, Márcio Santos, que é brasileiro, trabalha e mora no Paraguai, mora em Assunção, é palmeirense, e ele foi ao jogo, né? E ele, várias mensagens. Cara, o ambiente está ótimo para uma goleada. A torcida organizada do Cerro fez protesto, entrou com 30 minutos do primeiro tempo. Você só se ouvia a torcida do Palmeiras lá. Sabe, o Palmeiras tem que aproveitar esses momentos do jogo, entendeu? Fazer 2-0, ok, bota um pouco de ritmo. Agora, outra coisa, se o problema é desgaste, cara, nós estamos falando do Cerro Porteño, que é um time, olha, com todo respeito, é muito ruim. Você podia ter entrado ontem com o Belé numa ponta, com o Luigi na outra, e fala para eles, vocês vão correr 80 quilômetros no primeiro tempo, e no segundo tempo você põe o Alan, você põe o Arias, você compete no primeiro tempo, e no segundo tempo você põe o time para jogar. Agora não dá para fazer isso no Peru. E depois do Peru, 5 dias depois, é Belém. Você entende? Eu não entendo essa questão do cansaço se você tem jogador para colocar em campo, né? Não estão prontos, são garotos ainda, ele tem razão, é verdade. Mas para 45 minutos, 2 alterações. E por que você vai mexer com 34 minutos do segundo tempo? Demorou de novo para mexer. Se o time está caindo pelas tabelas, se o time está largando o jogo, está menosprezando o Cerro Porteño. Porque ninguém me tira da cabeça. Foi isso que aconteceu. Se você entrar blasé, e não é a primeira vez que acontece com o Palmeiras esse ano, hein? Se o time entrar blasé, vamos ganhar a qualquer hora, não vamos tomar gol, tá tudo certo, você se complica, tá? E para mim, mais do que a questão física e tal, o Palmeiras abandonou o jogo no segundo tempo, abandonou. A notícia boa é que aconteceu agora, na fase de classificação. O time, se for muito mal, vai chegar em segundo, vai se classificar, né? Sem problema. E é líder do Campeonato Brasileiro, é a melhor campanha de um time em pontos corridos até esse momento no Campeonato Brasileiro. Ninguém nega isso, ninguém discute isso, tá bom? Isso é um mérito. Agora, é preciso mais, o time precisa evoluir,
E não está evoluindo. Agora, se a direção sabia que ia ter uma maratona e o treinador quer trabalhar com elenco curto, não reclama que não tem tempo, cara. Só uma coisa, você tem noção que é uma frase muito forte? Abandonou o segundo tempo? E que isso precisava ser explicado pela comissão técnica? A frase dele, ela é muito forte. Você está numa Copa Libertadores, com um jogo transmitido pela TV, com todos os recursos que o elenco tem, com dinheiro que o Palmeiras paga, os maiores salários do país, e aí o comentarista fala que, eu não estou dizendo que obviamente que é o massa ou errado, tá? Obviamente eu estou falando que o Palmeiras, o time abandonou o segundo tempo. Ué, o que está acontecendo? Isso não é o torneio torneio início é uma Copa Libertadores com o salário que os caras ganham, com o jogo transmitido, e você vai abandonar o segundo tempo? Isso precisava ser explicado. E aí eu lamento, porque o Abel é um cara que não só eu acho que é bacana de ver as entrevistas, como ele entende muito de bola. E quando ele traz para uma resposta tão simplória, parte física. Abel, é muito simples, aí fica muito fácil. Ele está há 5 anos no país, há 5 anos o mesmo calendário. O Palmeiras está em todas as competições, porque tem o mérito de estar em todas as competições. Ele sempre vai estar na Libertadores, na Copa do Brasil, no Paulista, no Brasileiro. E ainda de vez em quando pintou Copa do Mundo de Clubes e tudo mais. Ele sabe que é assim, não está sendo pego de surpresa. Porque esse ano está tendo isso, o ano que vem é a Copa do Mundo de Clubes feminino, o Mundial de Feminino, de seleções, um mês de novo, vai encurtar, a FIFA não quer que o brasileiro seja disputado, vai ser igual. Aí depois tem a Copa América, vai ser igual. Olimpíada. Aí depois vai ter a Copa do Mundo de Clubes, vai ser igual. Não vai mudar. A partir de agora, todo meio do ano tem alguma coisa grande Mas pera lá, que vai acontecer. E ele traz isso como se fosse uma coisa inédita, ou que tivesse sendo um problema de agora. Só com ele, isso. Palmeiras, não dá. Bom, enfim, eu vou bancar o advogado do diabo ou do Abel, né? Porque eu acho também que a gente tem que pôr as coisas na proporção que elas existem, né? Primeiro, tudo isso que você falou é verdade, mas não muda o fato de que isso está errado. Né? E que nasce na ideia de que a gente tem estaduais longos ainda, sem o mesmo poder de atração, exceto talvez exatamente por São Paulo, que tem o melhor estadual do Brasil. Os outros se arrastam, são jogos. Você até cansa o torcedor de tanto jogo que tem, porque não vale nada, a maioria não vale nada. Mas, hoje os profissionais que estão envolvidos no futebol, eles querem cada vez receber mais. Claro. Para receber mais, tem que ter mais jogos transmitidos, porque as TVs, os streams estão passando. E venda. Então, a conta não vai fechar. Jogadorada, você quer ganhar mais, só que você vai jogar um pouco mais também. Você quer jogar menos, você vai ganhar menos, porque as TVs vão pagar. Na Europa já está acontecendo isso. Eu, como narrador, quanto mais jogo, melhor. Mas eu não tapo o sol com a peneira, porque eu sei também que tem uma oferta muito grande de jogo. Gente, antes de ontem, alguém assistiu a Copa Sul-Sudeste? América e Chapecoense? Não. É jogo também. Sim, criaram essa Copa. Entendeu? Então, assim, é preciso ter um pouco... Eu não acho que o Abel está errado, embora você tenha toda a razão. Ele já está aqui há muito tempo para martelar na mesma questão e justificar. A parte física também é verdadeira. Tá? Por conta disso também. E o Palmeiras está sem o seu principal atacante. Mas então, o gol que o Alan perdeu, o Vitor Roque talvez não perdesse. Primeiro, eu acho que o Massini não são conversas diferentes, elas não são excludentes. O Abel tem razão sobre a maratona de jogos, mas é para todos. E ele tem uma das melhores condições para enfrentar a maratona. É simples assim. Entre os 20, tudo. Entre os 20, ou não, você pega quantos da América do Sul? Entre os 50, ele tem a melhor condição ao lado do Flamengo, até para maratona. Sim, sem dúvida. Além de tudo, ele, na Copa do Brasil, deu sorte. Ele ganhou uma classificação, entre aspas, né? Embora tenha perdido um jogador numa entrada criminosa. Né? Isso acontece. O Arrascaeta quebrou a clavícula ontem. Não é só ele que não tem o Vitor Roque. Todo mundo tem um monte de desfalques. O Flamengo vai ter vários convocados também. Né? Então, estou pegando o principal rival. Sim.
Mas sabe por que eu trouxe esse debate? Porque assim, eu acho que todas as pontuações aqui, elas têm fundamento, a estratégia, a tática, tudo que foi falado tem fundamento. Mas quando eu pego uma mensagem como a do Rodolfo Gatti, obrigado pela mensagem, inclusive na hashtag G4 Band Esportes, que diz assim, o Abel é uma mentira, manda embora, promove o Cebola. Não. Todo jogo tem uma desculpa, o Palmeiras não joga nada. Então eu vejo um espírito muito inflamado. Nós estamos falando do líder da Série A. Não, isso não está em discussão, pelo contrário. Eu acho que a questão, se for... Vamos lá, vamos insistir... E ele tem direito à opinião dele, tá? Claro. Só... Vamos lá, o nosso... Rodrigo Gatti, o nome dele. Um abraço, Rodrigo, é isso. Claro que você tem direito à opinião. Agora... Rodolfo. Abraço, Rodolfo. Se o Abel constatou que essa altura da temporada o físico e a sequência estão prejudicando a equipe na segunda etapa, a eficácia na primeira etapa e a postura na primeira etapa tem que ser outra. É isso. Então não é fazer um gol e vamos administrar. Tudo, fazer 2 e beleza. Você vai lá, você tem que nocautear os caras. Senão, você está à mercê da questão física, da reação do adversário, das trocas e tudo mais, né? Então, eu acho que ele pode ter antídotos a essa situação de maratona. E, de novo, vou pegar só a comparação. Toda vez a gente pega lá a sequência do Flamengo e do Palmeiras. O Bassini falou, jogar com Estudiantes é mais difícil que jogar com o Cerro. É muito mais. O clássico Vasco é mais difícil que o clássico Santos, pelo fator torcida. E assim vai. A comparação é com o Flamengo. E o Palmeiras está bem em todas as competições ainda. Na Libertadores, o Flamengo está melhor que o Palmeiras. Mas são chaves diferentes. Então, eu acho que as condições desfavoráveis acontecem para os outros competidores também, só isso. Aliás, isso é importante dizer, o Palmeiras fez vazar aí, enfim, o UOL deu que o Palmeiras tinha acesso, divulgou uma planilha lá de um recorte, era o recorte que era a favor do Palmeiras, porque realmente naquele recorte. Mas se você pegar os 10 jogos, o Palmeiras e Flamengo estão fazendo as mesmas coisas, estão com as mesmas dificuldades, é a mesma quantidade de descanso, acho que é um dia de 10 jogos que o Palmeiras tem a menos, se você pegar os últimos 10 jogos. Então, esse negócio... Fatalmente lá na frente compensa, gente, pelo amor de Deus. Então, é isso. Tanto que o Palmeiras, depois desse jogo do Santos, vai ficar 4 dias sem, o Flamengo já joga com 3. Já muda, mas não, pronto, né? Esse dia aí já está descontado. Isso. Depois do Sporting Cristal, o Palmeiras vai viajar 16 mil quilômetros. Sporting Cristal e Belém. Certo? Você vai jogar na terça-feira à noite lá, vai chegar aqui na quarta-feira de manhã e vai jogar só domingo. Então, em Belém. São 5 dias completos, né? Quarta à noite, quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite. 4 dias completos, né? O que pro próprio Abel fala que é tranquilo. Esses 4 dias é maravilhoso, isso. É de 3, ele tem 4. Então, assim, cara, essa questão do... manda embora, tem a divisão, fica fora. Isso é uma doença. Tá inflamado demais isso aí. É uma doença, velho. Não, aí não. Isso é um... Você pode perguntar para qualquer torcedor de outro clube, se o cara estiver sereno, né? Se não tiver com raiva. Olhar pra cara. Se ele tiver... Não. Aqui não. Eles já disseram aqui. Claro, eu sei. Já disseram, mas não é isso. Não é levar para discussão clubista. Mas se você perguntar para torcedor comum de outro clube, o cara quer que o Abel vá embora do Palmeiras. Óbvio que ele quer. Porque vira e mexe. Brincadeira na redação. É isso. Eu fiz isso uma vez aqui. Uma enquete na redação? Não. Eles nem perceberam. Aliás, eu respondi hoje o Danilo Lavieri lá, um post que ele fez do Abel, eu pus a hashtag pra ele, fora Abel. Ele dá risada, porque ele sabe que eu tô... Claro. Então, assim, não é bem essa discussão. Agora, é possível entender e compreender que o treinador do Palmeiras hoje teve tudo que ele pediu. E vai ter mais. Vai chegar o Barbosa, vamos ver como vai ficar, se o Palmeiras vai desistir do Nino ou não. Ontem eu vi uma pessoa próxima da diretoria, eu confio nela, que me disse, olha, se o Barbosa realmente vier, não sei se vai ficar com o Nino, eu já acho um erro. Eu queria ver uma defesa, os 5 sem tomar banho os 3 dias. Giai, com a chuteira afiada, Nino, Gomes, Barbosa e Piquerez, Andrés e Marlon. Os outros 6 escolhe. Vai ser difícil fazer gol nesse time. Os outros 3 vocês escolhem aí, tá? Pode botar quem quiser. Pro segundo semestre, com maratona, esse é meu time. E acabou.
Ah, você é retranqueiro. 3 zagueiros É vida. equilibra o time. Você viveu para ver essa cena aí, viu? Exatamente. Importante dizer isso. Mas eu sempre Vamos falei, lá. O que o Palmeiras só não pode, rapidamente, é entrar numa paura, que é aquela que o Tite fez o Flamengo entrar. Cara, os jogadores tomavam um pouquinho de... Ai, meu Deus, eu vou cansar, não dá. Aí entrou numa paura que tudo era cansaço, tudo virou o mantra do clube, do CT. derruba o psicológico. Derruba, porque você acha que você tá mais cansado. Você só fala O disso. técnico Parou. mandou jogar. O assunto morreu, ninguém aconteceu nada, não falou mais um A e seguiram jogando. A minha avó Elvira, depois que eu almoçava lá, ela fazia um macarrão, ficava 3 dias fazendo macarrão, eu almoçava. Aí ela pegava assim na minha bochecha. Tá magrinha, precisa comer um pouquinho mais. E eu, Pra avó sempre é assim. Você e eu comia, É. né? Mas vó, não aguento mais, só um pouquinho, eu vou pegar uma perninha de cabrito pra você. E vinha a perna de cabrito e eu... Aí, o que deu? Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação onde a mídia, né, trouxe todas as informações do Verdão nessa quarta-feira, onde empatamos fora de casa contra o Cerro Porteño. O Verdão tem um grande desempenho aí contra a equipe paraguaia. Dos últimos 6 confrontos, o Verdão venceu 6, empatou esse agora fora de casa. Foi um jogo difícil, o Cerro Porteño ali jogou muito bem, principalmente na segunda etapa. Primeiro tempo, o Palmeiras dominou, o goleiro Carlos Miguel praticamente não relou na bola. Infelizmente, o gol do Cerro Porteño nasceu aí de uma infelicidade do Carlos Miguel. Uma bola muito bem batida na trave, né? Bateu nas costas do nosso goleiro e entrou. Mas é aquilo, torcedor. Carlos Miguel tá representando várias vitórias do Verdão aí, principalmente no Campeonato Brasileiro. São colocados na conta aí do nosso goleiro, né? Palmeiras nas últimas partidas estava vencendo, mas não estava convencendo. Não estava jogando do jeito que a torcida acha. Que o Palmeiras tem as condições aí de jogar, não é mesmo? Agora, torcedor, temos que levantar a cabeça e seguir em frente. O Verdão tá muito bem na tabela da Libertadores, tá na segunda colocação com 5 pontos. O primeiro líder, né, é o Sporting Cristal, é um time muito frágil. Palmeiras agora vai enfrentar o Sporting Cristal na próxima partida da Libertadores. Vai ser fora de casa lá no Peru. Vai ser um jogo importante porque o Verdão vai precisar da vitória, pelo menos empatar fora de casa, né? Mas a vitória será fundamental para aí sim o Palmeiras tomar novamente a liderança do seu grupo, né? Porque a gente sabe, torcedor, que ficando em primeiro do grupo, o Verdão vai ter um pouquinho mais de facilidade para enfrentar um adversário na fase oitava de final. O Palmeiras dificilmente, como nos anos anteriores, né, vai conseguir fazer a melhor campanha geral aí da fase classificatória. Vale a pena a gente lembrar que das últimas 8 edições aí da Libertadores, o Verdão conseguiu em 6 ocasiões ficar com a liderança geral da fase classificatória. Não é toda vez que o Palmeiras vai conseguir. A Libertadores é um campeonato muito difícil. O Verdão tá fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que a gente continuar aí nessa batida, vamos nos classificar e quem sabe, né, garantir a primeira colocação do nosso grupo. E aí, torcedor, o que você tá achando do desempenho do Verdão aí nesses últimos confrontos? E com relação a esse jogo aí contra o Cerro Porteño, o que faltou aí para o Verdão realmente conseguir a vitória? Deixa nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.